Eu falei isso, tá gravado lá, porque eu disse isso no estúdio amanhã. Eu falei, vou dar minha opinião sobre o Papa para vocês. Na minha opinião, vai vir um Papa que não vai ser esse ainda, porque tá muito cedo, porque não cumpriu nenhum sinal ainda para esse troço acontecer. E eu sou biblicista, né? Eu preciso andar dentro do que a Bíblia diz. Então Jesus me deu vários sinais antes do início das coisas, né? Começarem a acontecer. E a gente não tá nem no começo. Então eu disse, para mim vai vir um Papa que vai ser disciplinador e que vai trazer a comunhão de novo na igreja, vai proibir o homossexualismo, vai fazer isso. Eu falei, tá escrito, tá lá no meu negócio que eu falei. E de fato foi. O americano. E ele já começou a dar treta aí, falando que a família é homem e mulher, que já apareceu um cardeal aí falando que ele acha uma vergonha o homem querer parecer com mulher. Os caras já estão começando a pôr as mangas de fora aí. Entendeu? O outro Papa tinha dado a bênção até para padres homoafetivos, né? Agora já acabou isso aí. E já tá mudando. Já tá começando Deu a trocar. Deu bênção para o aborto. O cara já falou, sou contra o aborto, sou contra o casamento homoafetivo. Não tem essas coisas não, sou tradicional. O cara já falou isso. Entendeu? Então, a gente vai ver um fortalecimento da Igreja Católica para se preparar para o começo das coisas. Porque se os caras não tiverem moral nenhuma, como é que eles vão fazer o que a Bíblia diz que eles vão fazer? Então, eles precisam ter moral com o povo. E essa moral precisa ser recuperada. Então, é esse tempo que vai acontecer agora. Você vai ver isso acontecer, né? Mas, tá bom, tudo bem. E olha o nome, né? Leão 14. Leão, isso. Né? Então, na minha opinião, eu acho que nós vamos começar a viver agora as coisas que Jesus disse lá em Mateus capítulo 24, que é o princípio das dores. Então, nós vamos começar a ter grandes problemas na Terra de enchente, de tsunami, de terremoto. E isso vai mover o coração das pessoas para a volta de Jesus. É o que eu penso dentro da palavra de Deus. Eu não estou falando porque às vezes os irmãos discordam aqui, mas os irmãos vivem numa outra vida, não é a minha. Né? Eles vivem dentro da sua denominação. Eu sou um cara mais, né? Também aqui fora, eu tenho uma visão mais ampla de geopolítica, estou estudando guerra, estou estudando ditador, estou estudando isso, estou fazendo... Eu tenho uma visão um pouco mais aberta em relação a isso. Então, na minha opinião, essas coisas ruins que vão começar a acontecer vão atrair as pessoas para a igreja. Vão atrair as pessoas para a igreja. Isso seria um avivamento? Sim. Então, dentro da sua visão, haverá um avivamento antes do arrebatamento da igreja. Cara, se não houver, vai todo mundo para o inferno, irmão. A Bíblia não diz que o Senhor abreviaria os tempos, porque senão o povo não ia aguentar? Então, do jeito que nós estamos indo na igreja, que a igreja está indo com os comerciantes da fé, né, os vendedores de coisa, essas coisas aí, você vê, né, os caras vendendo tênis, vendendo isso, 30 mil, 40 mil pessoas, show. Cara, esse povo tá... Mas então, se haverá um avivamento, haverá uma limpeza também no altar, né? Como muitas profecias antigas que existem, né? Já está acontecendo. Já está acontecendo. Já não está aparecendo escândalo, todo dia aparece um. Quando que você ouviu falar num escândalo de um pastor que alguém teve a coragem de postar um troço que o pastor era pedófilo, que o pastor era ladrão, que o pastor... Olha o que está acontecendo lá em Colombo. Quando é que você imaginou que você ia ver isso? O que aconteceu em Curitiba esses dias? O que está acontecendo no Nordeste? Né, nas convenções, na CGADB, na CGAPDCQTUVXZ. Olha, é só você ver. As coisas estão vindo à tona hoje em dia e Deus está trabalhando na terra. A igreja de Jesus, quem move as coisas é Ele. Então, eu acredito, na minha opinião, que quando as coisas... Porque todo mundo que está desviado... Qual que é a visão do desviado? Ele fala assim, não, eu vou ficar no mundo aqui de boas, vou aproveitar ao máximo. Quando eu ver o primeiro sinal que Jesus está voltando, eu vou correr para a igreja, vou me arrepender, vou voltar, porque eu não quero ir para o inferno. Não é isso que o desviado pensa? Sim. Quando tiver o primeiro sinal, o que vai acontecer? Vão correr para a igreja, para Cristo. Vai faltar a igreja, cara. Vai faltar a igreja. Se isso não é um avivamento, o que é? Então, de novo vou dizer, eu não sou dono da verdade, é só o que eu acho, né? Então, eu acho que vai ser dessa maneira. E nós estamos precisando desse tempo de despertamento espiritual, não é, pastor? Isso aí. A igreja, a sociedade no geral, os que se afastaram da fé, aqueles que hoje se tornaram inimigos da cruz de Cristo, precisa viver esse despertamento espiritual e se aproximar de Cristo. Eu não digo não sei nem se tem como se aproximar de Cristo sem frequentar uma igreja, né? Mas nós somos a igreja. Não, eu sou um membro que compõe o corpo, que é a igreja. Não, nós somos a igreja de Jesus Cristo. Nós somos a igreja. Você é a casa de Deus.
Jesus está aí dentro, o Espírito Santo está aí. O templo É do diferente Espírito. para nós termos comunhão uns com os outros. Essa é outra palavra. Mas a igreja somos eu e você. Então você não vai frequentar a igreja, você vai ser a igreja. Esse é o grande problema de todo mundo, interpretação de texto. Nós temos que ser igreja. Porque você não precisa ser igreja dentro do templo. Você tem que ser igreja aqui no meio dos irmãos. Ser de Jesus. Né? Tem os dicionários que falam que o cristão é um pequeno Cristo, na tradução. Né? Então você tem que ser um Cristo pequeno no meio do povo. Entendeu? Agora, quando nós nos juntamos em 2 ou 3, a Bíblia diz que aí vai ter mais alguém conosco. Que é o Cristo. Ele está no meio, né? Entendeu? Quando nós estivermos em 2 ou 3. Agora, é óbvio que nós somos membros de um corpo. Isso é uma coisa muito óbvia. Mas nós somos a igreja. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Agora, para eu estar em comunhão com Cristo, a Bíblia diz que nós devemos estar em 2 ou 3. Agora, se eu estiver sozinho, eu não posso ter comunhão com Jesus? Eu posso. Pode. Né? Então, a concepção de igreja é diferente do que os caras estão falando. Ah, se você não for no templo... Quem é que falou isso? Jesus não disse, chegará o tempo em que não me adorareis mais em Jerusalém. Mas aonde estiver reunidos 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. Ele falou na igreja? Não. Tô falando de reunião. Local, família, né? É isso aí. Sempre tem mais de um, né? É É isso 2 ou 3. É isso aí. Perfeito. E a sua visão sobre o arrebatamento? O senhor acredita que no arrebatamento secreto, pré-tribulacionista, mesmo Cara, eu sou crente, irmão. o Não faça a pergunta, pós-tribulacionista? Não faz essa pergunta pra mim, cara. Eu sou um homem crente de Jesus Cristo, irmão. Pelo amor de Jesus. Essas teorias aí é coisa de Satanás. O quê? Pré-tribulacionista? Não, eu sou pré-tribulacionista. Você falou de arrebatamento secreto, pós-tribulação. Não existe. Não, o A Bíblia arrebatamento diz- secreto são os que são pré, né? Ou seja, a Não. igreja... O arrebatamento não vai ser secreto. Quem disse pra você? Quem prega arrebatamento secreto é o Ellen White. Não, mas o arrebatamento secreto... O arrebatamento não vai ser secreto. Os que acreditam no pré-tribulacionismo acreditam no arrebatamento secreto. Não. Ou seja, a igreja será raptada da terra. Sim, por mas força vai pa- ser secreto? Ninguém vai ver? Hã? Ninguém vai ver. Mas Ou seja, ninguém vai mas ver, a Bíblia- mas vai vir as notícias, Mas né? a Bíblia não diz que Jesus aparecerá no céu e atravessará como um raio de um lado ao outro e todos os olhos o verão? Mas aí já é a vinda, né? A vinda de Jesus, que é arrebatamento. para os judeus. Não, daí lá é Apocalipse 19, que ele vem sentar no carro que a gente discutiu aquele dia do que está escrito na veste dele. Esse aí é outra conversa. Daí é lá, depois do Apocalipse. Você vai passar o Apocalipse? Eu não acredito que eu passe o Então, Apocalipse. irmão, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu também não. Então, quando houver o arrebatamento, Jesus ele não vai descer na terra. Ele vai passar do céu de um lado. É isso que a Bíblia diz. Carta aos Tessalonicenses. Ele vai passar do céu de um lado ao outro, como estrondo o anjo vai tocar a trombeta. Tá! Apocalipse 6:1. E aí depois vai se abrir os selos. Eu acredito na Bíblia, o que a Bíblia diz. Então o senhor Pré-tribulacionista. então não acredita que a igreja vai passar pela grande tribulação? Só quem não está com Jesus, ele vai passar. Os desviados. Não. Quem não está com Jesus? Tem muita gente dentro da igreja que não está com Jesus. Nós estamos falando nesse podcast inteiro. O arrebatamento vai ser a igreja de dentro da igreja. Mateus 25, irmão. As 10 virgens. Você não conhece o texto? E haverá salvação durante a grande tribulação? Claro. A Bíblia diz que sim. Mas há muitos que não acreditam que haverá Mas eu salvação. acredito na Bíblia. E quem não acredita na Bíblia vai fazer o quê? Mas há grandes pastores conceituados no Brasil, Mas a como os Bíblia- reformados, o Augusto Nicodemos. Mas Hernandes o Augusto Dias Nicodemos é um Lopes. herege desgraçado, filho de Satanás, irmão. O Augusto Nicodemos é um herege desgraçado, filho de Satanás. Mas Teologicamente falando, ele é filho de Jezabel. o doutor Augusto Doutor, é um mestre, não leva ele é um ninguém. Mestre do ali quê, na irmão? De Bíblia. heresia? Geralmente os calvinistas dizem Mestre que de heresia? após a grande tribulação... Que calvinista, irmão? Você após tem o que ser arrebatamento, cristão. após o arrebatamento Quem foi não há Calvino? salvação. Quem foi Calvino? Então ele é escolhido para ir pro céu? E você não é? Quem contou para ele que ele é escolhido? Quem falou para ele? Que ele é um escolhido para ir morar no céu? O eleito. Um eleito. Quem falou para isso para quem foi o mentiroso que contou isso para ele, que ele é um eleito para ir pro céu? Quem falou? O livro de Apocalipse fala: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Cadê a eleição?